Muitas pessoas empolgam-se com a mensagem do Evangelho, até com facilidade. Os irmãos certamente já viram, em especial aqueles que são mais antigos na fé, muitas e muitas pessoas que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, até publicamente manifestam concordância. Meus irmãos, muita gente se empolga, mas temos visto que há uma parcela daqueles que se empolgam que tem sido superficial no compromisso com Cristo. Até fala em algum momento de um compromisso radical, como Pedro, o apóstolo, falou, mas, frente aos temores desta vida, demonstram que o compromisso, de algum modo, estava na superfície da fé, na epiderme da sua convicção. Olhem para esse texto bíblico, Marcos capítulo 14, e vejam aquilo que está acontecendo, irmãos. Abram como numa espécie de lupa o texto bíblico, e os irmãos podem ver que esse é um momento dramático em que Jesus reafirma, enquanto celebra a Páscoa, que será oferecido como cordeiro em prol da redenção da humanidade brevemente. Quando Jesus, citando o profeta Zacarias, diz que estava chegando o momento, descrito no verso 27, em que o pastor, ele, Jesus, o bom pastor, seria ferido, ocasionando a dispersão das ovelhas, então Pedro, no verso 29, discordando de Jesus com veemência, diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Jesus, no verso 30, responde: em verdade te digo que hoje, nesta noite, Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O verso 31 diz que ele, Pedro, insistia com mais veemência. E discordando de Jesus, Pedro disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Vejam a informação do texto bíblico. Assim disseram todos. Compromisso radical. Senhor, tu estás dizendo que se cumprirá a profecia de Zacarias, e o Senhor, que é o nosso bom pastor, será ferido, morrerá. Nós nos dispersaremos e esqueceremos de tudo que o Senhor nos tem dito. Nós nos afastaremos de ti. Mas, Senhor, o Senhor se engana. Eu, Pedro, afirmo que todos esses outros podem até fazer isso. Eu não. E os outros irmãos disseram o mesmo. Para que não ficassem por baixo, disseram: Senhor, não é apenas Pedro. Nós também temos um compromisso tão profundo com o Senhor, que afirmamos solenemente: ainda que todos te deixem, nós nunca te deixaremos. Talvez, irmãos, quando Jesus falava de morte, alguns diziam assim: não será bem assim. Jesus deve ter, como dizemos no popular, uma carta na manga. Talvez, irmãos, esperavam um milagre. Talvez eles entendessem: Jesus irá resistir à prisão. Nós já vimos Jesus fazer aquilo que é inacreditável. Ordenar à natureza que fizesse o que ele queria. Vimos Jesus ressuscitar um morto. É claro que Jesus não morrerá, não deve ser para valer isso. Talvez ele esteja nos testando. Pois bem, irmãos, Jesus, como sempre, falou de modo muito sério, e chegou o momento em que o traidor Judas foi ao encontro do grupo que estava com Jesus nessa noite, descrita por Marcos, autor do Evangelho, e então, beijando Jesus, indicou que aquele era Jesus a quem ele estava traindo, Jesus que seria aprisionado e morto. Os mesmos que, como lemos, disseram naquela mesma noite que jamais deixariam Jesus, que jamais negariam Jesus,
que jamais se afastariam de Jesus porque estavam comprometidos com ele, fugiram. A minha pergunta é: quais temores levaram aqueles discípulos a abandonarem Jesus no instante da sua prisão? Comentando esse texto, J.C. Ryle diz o seguinte: da fuga daqueles 11 discípulos, aprendamos a não nos mostrarmos excessivamente confiantes em nossas próprias forças. A palavra de Deus, lida agora há pouco, nos apresenta a descrição de uma personagem, um jovem. Nos versos 50 a 52, a palavra de Deus diz que, de fato, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Todos, não houve exceção. Mas a palavra de Deus pinça um jovem, cujo nome não é descrito, mas boa parte dos comentaristas bíblicos diz que era João Marcos, o autor do Evangelho, que humildemente reconheceu que não apenas os outros, mas ele também fugiu quando Jesus foi aprisionado. Esse jovem, irmãos, desesperado, quando os guardas o pegaram para prendê-lo, ele então soltou a túnica que estava usando, um lençol, na verdade, e fugiu nu. Tamanho o seu desespero, porque ele queria logo se afastar de Jesus e não queria correr o risco de ser aprisionado com Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que eles fugiram. Provavelmente esse jovem, como eu disse, era João Marcos, mas poderia ser qualquer um de nós, que afirma ter um compromisso firme com Cristo, mas sob pressão e frente aos temores desta vida, pode acabar fugindo de Jesus, traindo Jesus, se esquecendo de Jesus. Eu e você precisamos pôr à prova o nosso compromisso com Cristo. E se diagnosticamos que é superficial este compromisso, precisamos vencer. Vença a superficialidade. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 23, escrevendo a uma parte da igreja de origem judia e que demonstrava superficialidade na fé, o autor da epístola aos Hebreus diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A orientação da palavra de Deus é que estejamos sempre em atitude de vigilância, guardando com firmeza aquilo que professamos ser a nossa esperança, sem vacilar, porque sabemos que quem nos prometeu é fiel, é Cristo Jesus, não falhará, jamais se enganará. O chamado para vencer a superficialidade é para todos os crentes, irmãos. Para que eu e você vençamos a superficialidade, é preciso enfrentar alguns inimigos que esse texto aqui nos apresenta. Vença a superficialidade enfrentando a imaturidade. Sim, o jovem fugitivo, irmãos, cria em Cristo, mas ele ainda não estava formado como discípulo. Sua fé ainda precisava ser melhor provada. O imaturo, quando é provado na fé, e todo crente é provado, por não conhecer a grandeza de Jesus, abandona Jesus. É preciso, irmãos, dia a dia, solidificar a fé, se exercitar na fé, crer em Cristo de todo o coração. É preciso se fortificar na devoção pessoal. Sabe aquela música antiga? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Cantávamos isso quando crianças, não era Shirley? Eu vi a Shirley sorrindo e eu estou acreditando que ela se identificou, porque eu cantava também. Pouco tempo atrás, né, Shirley? Nós cantávamos. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Eliseu, Renato, confessem que vocês cantaram também. Todo mundo cantou. Meus irmãos, nós precisamos crescer na devoção pessoal
e no serviço ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Eu lembro da recomendação de Paulo a um jovem pastor, Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Olha aí o texto. Cuide da sua equação pessoal, daquilo que você crê, daquilo que você faz, de quem você é, mas também do que você prega, daquilo que você ensina. Fazendo assim, você se salvará e salvará quem te ouve. Meus irmãos, é preciso mesmo alcançar maturidade na fé. O jovem discípulo fugiu porque ele apenas estava empolgado. Ainda não havia alcançado maturidade suficiente para acreditar que a presença dos soldados e a chegada da prisão desestabilizariam Jesus. Ainda não era maduro para perceber a mão de Deus no imprevisto, no improvável, naquilo que é o imponderável da vida, nas crises. Uma das biografias de Lutero, irmãos, que eu li, apresenta um diálogo de um médico chamado de Dr. Jones, que cuidava de Lutero. À beira da morte, no leito, na cama, este médico perguntou o seguinte: reverendo, o senhor permanece com Cristo e com as doutrinas que tem pregado? Elas resistem à agonia da morte? Ao que Lutero respondeu, já com a voz fraca: sim, sim, 1000 vezes sim. Irmãos, a vitória sobre a superficialidade começa com maturidade na fé, quilometragem na carreira cristã, perseverança em Cristo até que a imaturidade seja vencida. Vença a superficialidade enfrentando a inconstância. O jovem que à noite estava ouvindo Jesus, agora era o jovem que, desesperado, fugia nu pelas ruas de Jerusalém. O jovem que acreditava que valia a pena ficar perto de Jesus, agora, na presença dos soldados, queria distância de Jesus. Inconstância, uma espécie de montanha-russa da fé. O jovem fugitivo não demonstrou firmeza pessoal, não demonstrou que tinha segurança interior. Na verdade, ele não podia dizer: eu estou com Cristo para o que der e vier. Ele não podia dizer isso. Preferiu a vergonha da nudez em público, que era uma abominação para o judeu, do que ficar perto de Jesus em meio àquela oposição e se tornar uma minoria ao lado de Jesus. A inconstância é irmã gêmea da imaturidade. O crente maduro, irmãos, quando não entende as coisas, diz: eu ainda não entendo, mas eu tenho orado para que o Senhor me ajude a entender. O crente maduro, irmãos, pela fé, ainda que sofrendo e entristecido, diz: Deus sabe o que está fazendo. O crente maduro sempre orará dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor, ainda que não seja a minha vontade. Aliás, meus irmãos, como me dói o coração ouvir que na atualidade há pessoas que se identificam como cristãs e que têm coragem de dizer: se Deus é Deus, Ele tem que fazer. Eu determino, eu decreto, eu declaro. Primeiro, irmãos, que Deus não se deixa impressionar com as bobagens que falamos. Deus é o Senhor absoluto. Não é porque a humanidade inteira falará essas bobagens que Deus mudará, porque senão Ele não seria o Deus sábio e santo que Ele é. Segundo lugar, irmãos, Deus não precisa me prestar contas dos atos dele. Nós sequer teríamos a condição de compreender. Se o Senhor decidisse que nos diria tudo o que está na mente dele, nós não suportaríamos. Lembrem do lindo hino da igreja primitiva de Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor, quão inescrutáveis os desígnios do Senhor. Quem pode dar conselhos a Deus? Ou como o Senhor perguntou a Jó: onde você estava quando eu separei as águas da terra firme, Jó? Quando eu pus as medidas da terra,
O Senhor estava dizendo: Jó, você acredita mesmo que você tem como me explicar o que eu devo fazer de melhor, Jó? Meus irmãos, o crente maduro torna-se um crente constante. Não é que não sofra. Não é que não enfrente crises de fé. Não é que o crente não tenha momentos de abatimento. É que em meio a tudo isso ele continua dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele se apegará ao Salmo 46 no verso 10 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ao fim eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. Meus irmãos, é preciso ter uma firmeza tal em Cristo, que jamais pensaremos em voltar atrás do compromisso feito com Ele. E eu quero trazer 2 exemplos bíblicos. João 6, a partir do verso 66, palavras do Pedro que fugiu, ou que viria a fugir. Em João 6, a partir do verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos, Senhor? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. As coisas à nossa volta por vezes ficam difíceis. Parece que esse mundo nos espreme. E é hora de, pela fé, enquanto muita gente imatura, inconstante, deixa Cristo, precisamos sim dizer como Pedro: Senhor, não está fácil. Estão vindo te prender. Está difícil. Mas, Senhor, iremos para onde? Palavras de vida eterna encontramos somente no Senhor. E nós sabemos, o Senhor é o Salvador, não há outro. Há uma canção do nosso irmão Estênio Márcios, músico precioso, cantor, compositor. O violão dele é sempre encantador. Ele diz, né? Para onde iremos? Só de perguntar isso me cala a voz, me faz tremer, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Só de pensar que eu poderei me afastar de Ti, eu começo a tremer, Senhor. Para onde iremos? Meus irmãos, Hebreus 10:38 é um outro texto bíblico que preciso utilizar para tratar a inconstância. Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. Deus tem dado a você a oportunidade de viver pela fé, em meio às dificuldades. Se retroceder, o crente inconstante, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naquele que domingo celebra com alegria e na segunda-feira se afunda em incredulidade, dizendo: Deus não está ouvindo, não está atento a mim, não sabe o que está fazendo. Meus irmãos, eu conheci um homem que orava pedindo ao Senhor a oportunidade de ter um emprego, uma esposa e um sítio. Vocês acreditam que ele alcançou tudo isso? Alcançou um emprego, casou, a esposa também tinha emprego e juntos compraram um sítio. E o que aconteceu? Sumiram da igreja. Quanta inconstância. E um dia qualquer, já se vão 20 anos isso, eu encontrei com ele no domingo à noite na saída do culto e disse: como vai, meu irmão? Tudo bem, pastor? E eu disse para ele: olha, eu quero me comprometer contigo a orar para que Deus tire da sua vida tudo que te impede de vir à escola bíblica dominical domingo pela manhã. Sabe o que ele disse? Misericórdia, pastor, não ora não. Não ora. Imagine o irmão Paulo cansado ouvindo alguém dizer: não ore não. Pois Paulo, ele disse: não ore não, pastor. Se o irmão não vier para o culto domingo de manhã e na IBD, como eu sei que o irmão precisa muito da IBD e do culto, eu vou começar a orar para que Deus tire todo impedimento. E aí um irmão que estava perto disse: pastor, pior sou eu que fui para o futebol e lá eu me contundi, já estou há 6 meses sem poder jogar bola. Eu estava jogando bola domingo de manhã. Não olhem para o lado, irmãos. Seus irmãos conhecem alguém que está indo para o futebol domingo pela manhã. Apenas ore para que o Senhor tire da vida dele aquilo que o impede de vir ao culto domingo pela manhã. Mas, irmãos, inconstância.
Não é possível que nós usemos aquilo que Deus nos deu para deixarmos de servir ao Senhor que nos deu todas as coisas. Vença a superficialidade. Seja um crente profundo. Vença a superficialidade enfrentando o materialismo. Sim, esse lençol aqui mencionado no verso 51 do capítulo 14 de Marcos era uma espécie de pijama. A palavra na língua grega é sindom. As pessoas mais ricas, irmãos, utilizavam a seguinte vestimenta à noite. Por baixo um pano de linho, que era caríssimo, só quem tinha muitos recursos podia comprar. Por cima uma peça de lã. Só pessoas muito ricas faziam isso. É possível que naquela noite quente, aquele jovem foi ouvir Jesus apenas com aquele lençol, aquele pano de linho. O texto bíblico diz que ele estava coberto unicamente com este lençol. Nada há na Bíblia que aqui esteja colocado por acaso. Essa é uma informação importante. Nós estamos falando de alguém que estava usando vestes à noite de quem tinha muito, mas muito dinheiro naqueles dias. A pobreza era tão grande que uma pessoa que dizia, eu tenho o que comer hoje e o que beber, eu me considero uma pessoa da elite. Ter o que comer e o que beber todos os dias já era sinal de riqueza naqueles dias. Ter essas roupas era para poucos. Esse jovem, então, provavelmente João Marcos, era membro de uma família abastada. A casa dele foi utilizada algumas vezes para reunir os cristãos. Isso nos mostra que, de algum modo, há pessoas que têm dificuldade para deixar o conforto, os bens e os privilégios. Por isso também abandonam Cristo. É preciso ter Cristo como bem maior. Em Mateus capítulo 6, nos versos 21 e 24, vejam o que o Senhor nos diz. Mateus 6, 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O seu tesouro é o Evangelho, é Jesus Cristo. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus primitivo das riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por que será, irmãos, que Jesus está dizendo, sejam profundos na fé, amem a Deus mais do que as riquezas, porque nós, seres humanos, eu e você, somos tentados a depositar confiança nas riquezas. A sensação de alguém que teve o seu cartão de crédito bloqueado é uma sensação de insegurança. É ou não é, irmãos? A sensação de alguém que está numa outra cidade e o celular simplesmente desligou, não liga mais. Sensação de insegurança, né? Sensação de estar numa rodovia com 2 pneus furados. Nesses momentos, irmãos, em quem nós confiamos? É preciso ter Cristo como bem maior. O texto bíblico está sugerindo, sim, que aquele jovem demonstrou algum materialismo. Ele demonstrou que não estava disposto a perder tudo para ganhar Cristo em seu viver. Quando eu era adolescente, eu fui testemunha de uma história, quase que uma novela, na igreja. Havia uma jovem na igreja e havia um moço que não era crente e começou a frequentar a igreja muito interessado em namorar aquela moça. E, irmãos, enquanto ele estava tentando namorá-la, ele não perdia nada. Até a assembleia ele frequentava sem ser membro da igreja. Mas os pais odiavam crentes. E ele demonstrava amar tanto aquela menina que ele enfrentava os pais e continuava perseverando em buscar o namoro. E começou o namoro. E quando começou o namoro, o pai então viu que o filho estava muito envolvido com uma moça crente. E o pai então partiu para o tudo ou nada. Ele ofereceu um carro para aquele filho. Ofereceu um Fusca. O Fusca era muito bonito, irmãos. O Fusca que foi oferecido. E, meus irmãos, o pai disse,
se você deixar essa menina dessa igreja aí, eu te dou um carro, é seu. Mas se você não deixar, não tem carro. Qual foi a decisão dele? Pegou o carro e foi embora, e nunca mais olhou para trás, nunca mais buscou saber daquela menina. Eu chamo isso de um amor menor que um carro, amor menor que um veículo. Meus irmãos, é preciso vencer o materialismo. Diz a palavra de Deus em Marcos 14:52, que ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Não seja você um fugitivo. Busque vencer a superficialidade da fé. Identifique seus temores. Tem sido para você um inimigo a imaturidade, a inconstância ou o materialismo? Meu irmão, ore e busque no Senhor poder para vencer. Os apóstolos que um dia fugiram, graças a Deus, reergueram-se e vieram a se tornar colunas da igreja. Quanta graça há na palavra de Deus. A mesma Bíblia que diz que esse jovem, provavelmente é João Marcos, esse jovem fugiu, mostra João Marcos depois como uma das colunas da igreja. Pedro que negou, torna-se apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus usou para escrever parte da palavra de Deus. Isso é graça de Deus, irmãos. É o Senhor dizendo a mim e a você, há o dia da queda, mas há o dia de levantar-se. Houve o momento da superficialidade, mas depois, tratado pelo Senhor, é possível tornar-se um crente profundo. Vejam aí, irmãos, Atos 12:12, quando Pedro, que havia negado Cristo, e agora, depois de ter se refeito com o Senhor e falado do seu amor pelo Senhor, sai da prisão, porque o anjo do Senhor o conduzira para fora da prisão, para a casa de quem Pedro vai? Atos capítulo 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde estavam muitas pessoas congregadas. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que cena maravilhosa. Que bênção. Que desfecho extraordinário. Agora, na casa de João Marcos, a igreja está reunida orando pela libertação dos apóstolos presos, porque Herodes já tinha mandado matar Tiago, irmão de João. E o plano era matar Pedro. O Senhor liberta Pedro e Pedro vai para a casa daquele jovem. Veja aí Atos 13, verso 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos, auxiliando no ensino na sinagoga. E finalmente, 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Somente Lucas, diz Paulo, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O que o apóstolo está dizendo? Traz João Marcos. É um jovem de valor. É útil no ministério. Traze João Marcos, pois ele me é muito útil no ministério. A minha oração, meu irmão, é que você e eu aprendamos com o texto da palavra de Deus a vencer temores e a buscar profundidade. Vença a superficialidade da fé no poder do Espírito Santo.